Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que te dizer é que tu não precisa ter pressa. A gente vai aprender as coisas bem devagar. Daqui onde eu tô agora, eu consigo ver que a gente teve pressa demais pra fazer as coisas e não precisava. Pressa demais pra fazer algumas coisas, né? Por exemplo, a gente vai aprender bem rápido que 16 anos é uma idade muito jovem pra começar a namorar. Que a gente tem que aprender muita coisa antes. Que a gente poderia ter aprendido muita coisa antes, pra não ter que aprender depois, né? E dos 16 pra cá, a gente vai deixar de acreditar no amor romântico. E isso não é uma coisa ruim. Pois é. Quem diria, né? Inclusive, eu acho que é o contrário. Eu acho que o amor romântico atrapalha a gente na hora de amar as pessoas. Porque o amor romântico, ele idealiza demais as pessoas. E a idealização atrapalha na hora de amar de verdade as pessoas. Na hora de olhar pra elas e enxergar quem elas são. E não quem a gente quer que elas sejam. Então, nesse meio do caminho, tu vai namorar algumas pessoas que hoje em dia tu não faz a menor ideia de quem são. Porque tu nunca olhou pra elas do jeito que elas eram. E sim do jeito que tu queria que elas fossem. E depois disso, a gente vai aprender um jeito diferente de amar as pessoas. O que eu considero uma coisa ótima. Mas 16 anos continua sendo muito cedo. A gente vai aprender muitas coisas de maneiras muito ruins. E que não precisavam ter sido tão ruins se a gente tivesse aprendido outras coisas. Como, por exemplo, aprender a ir embora dos lugares. E aprender a ir embora dos lugares é uma coisa muito difícil. Tu precisa saber a hora de dizer chega. E eu sei que tu, Fernanda do passado, é uma pessoa muito paciente. Eu, Fernanda do futuro, também sou uma pessoa muito paciente. Mas eu aprendi a botar limites em algumas coisas. E definir prioridades. O que é uma coisa que ajuda muito na hora de dizer que chega. Embora eu acho que eu ainda posso melhorar muito nessa minha capacidade. Mas o que eu posso dizer é que a gente melhorou. Não existe essa coisa de não é pra mim. Ou eu sei que quando tu chega nos lugares e olha em volta, tu sente que tu não merece estar nesse lugar, que todas as pessoas à tua volta estão olhando pra ti e que tu não se encaixa exatamente nesse lugar. Como se tu tivesse de pantufa no Oscar. É como se tu tivesse muito fora do traje. Mas isso não existe. E é um exercício acreditar que a gente merece estar no lugar que a gente tá. Mas dá pra chegar lá. Então confia no teu trabalho. Confia em quem tu é, em quem tu pode ser. E nesse potencial todo que eu sei que tu tem. Quanto antes tu começar a fazer isso, mais cedo tu vai começar a acreditar que tu pode chegar nos lugares. Porque quando a gente acredita que a gente pode estar nos lugares, a gente acredita que a gente pode chegar em outros. E eu sei que a autoestima é um bagulho muito complicado. Eu sei que tu se olha no espelho e não se odeia, mas também se olha no espelho e não vê alguém que tu quer cuidar, ou que tu quer botar na frente dos outros como prioridade na tua vida. Mas tu vai ter que aprender isso, querida. Vai ter que aprender. E um bom conselho pra tu começar a fazer isso é começar a se respeitar. Começa a se respeitar como quem respeita outras pessoas, porque eu sei que tu consegue respeitar outras pessoas. Tu é uma pessoa educadíssima. Então, nessas horas, eu acho que convém se colocar na terceira pessoa e se respeitar como quem respeita a outra pessoa. Porque esse respeito vai se tornar amor e vai se tornar um jeito de começar a valorizar quem tu é e aceitar o que tu merece e o que tu não merece e não se maltratar e não fazer coisas terríveis consigo mesmo. Ou, principalmente, não deixar que façam coisas terríveis contigo. Porque se respeitar é também saber dizer chega pros outros em alguma hora. Depois dos 18 anos, eu acho que tu tem que parar de se chamar de guria e começar a se chamar de mulher. Principalmente profissionalmente falando. Porque as pessoas já vão te chamar de guria por muito tempo. Até a gente perder essa cara de bebê. Mas tu começar a se ver como um ser humano adulto, responsável pelos próprios atos. Responsável pelas coisas que acontecem consigo mesma. Responsável por se colocar nos lugares onde quer estar e se tirar dos lugares de onde não quer. Eu acho que isso muda o jeito que a gente se enxerga. Então, o momento que tu decidir, agora eu sou adulta e vou me chamar de mulher e não de menina, garota, guria, as coisas vão mudar. É estranho, mas elas vão mudar. É meio que aquela lógica de vista a roupa da profissão que você quer ter. Algo assim, mas é uma lógica um pouquinho diferente. Não subestima as pessoas. A gente subestima muito, eu sei, desde os 13 anos, que foi uma fase de muito autoconhecimento, ou de começar um autoconhecimento, começar a se enxergar no mundo, e a partir daí, se achar mais inteligente que o resto. Não é verdade. As pessoas têm inteligências muito múltiplas, muito diferentes da nossa, e até pessoas que parecem muito questionáveis. E eu acho que a gente tem que ouvir as pessoas para depois aprender quem não ouvir. E isso ajuda muito na hora de não ser arrogante. Porque a gente aprende muito não sendo arrogante. Tem muitos motivos para tu não subestimar os outros, principalmente porque tu não quer ser subestimada, né? Então eu acho que vamos dar 3 passinhos para trás aí nesse quesito, Fernandinha. Eu sei que tu é uma pessoa cética. Eu sei que tu é uma pessoa que acredita no poder da razão
e das coisas todas e tudo que não faz sentido não merece ser levado a sério. Mas tem coisas que a gente realmente não sabe até onde faz sentido e até onde não faz. E a gente tem que estar disposto a ouvir elas, o que fala muito com outro ponto. Você tem que estar disposto a pensar sobre as coisas. Então, o conselho é muito simples. Não menospreze o poder de acreditar nas coisas, tanto pra ti quanto pros outros. Pode ser que a fé de uma pessoa, pode ser que não faça sentido pra ti, mas certamente faz sentido pra ela. Tu vai aprender a acreditar em algumas coisas que vão te ajudar a se mexer, principalmente. Porque acredite em mim, o mundo não tá contra ti. Não tá querendo te esmagar, não tá querendo te derrubar. O universo, né? Não tô falando das pessoas, não tô falando da sociedade, tô falando do universo. Ele não tá te perseguindo. E não tem ninguém, não tem nenhuma força sobrenatural querendo que tu se ferre ou contradizendo tudo que tu acredita. Ou se tu pensar tal coisa, o contrário vai acontecer porque tem uma lei universal que quer que tu se foda. Não existe. Não existe essa lei universal que quer que tu se foda. Então não tem por que ser tão pessimista, criatura. Eu sei... Tem um momento da nossa vida a gente vai entrar na seguinte noia. Se eu acreditar demais que a coisa vai dar certo, ela vai dar errado. Então a gente começou a acreditar que tudo ia dar errado. E olha só, não deu certo. O que vai dar certo? Começar a acreditar que vai dar certo. Ou simplesmente não noiar sobre isso. Pensar, eu quero que dê certo, vou trabalhar pra que dê certo. E deu, segue a vida. Tu gasta pouco tempo pensando sobre a coisa. Esse pouco tempo é otimista. E depois tu segue fazendo pra que dê certo. Com atos, não com pensamentos. Muito menos pensamentos pessimistas. E o meu último conselho pra ti é o seguinte: não se leve tão a sério. Não precisa, é sério. Os pensamentos que tu tem depois das 10 da noite são todos mentira. Eles são todos noias e muitos frutos da tua ansiedade, quase todos, principalmente os ruins, eles não fazem sentido nenhum. Por isso é importante a gente aprender a mandar o cérebro a calar a boca. No momento que o cérebro começa a falar uma coisa, tu aprende a distinguir que aquilo é uma mentira, ou que aquilo não vai te acrescentar em nada, ou que aquilo é uma noia completamente desnecessária, e manda ele calar a boca. Tu diz, eu não vou te ouvir, sério, não vou, porque eu sei que tu tá mentindo pra mim. Esse é um exercício muito difícil, mas que traz resultado, principalmente no controle da ansiedade, e principalmente na hora de botar fé nos teus projetos, porque tu vai começar a fazer alguns projetos aí pela frente, que eu não vou te dar spoiler, mas é importante acreditar que